quero falar com você hoje a respeito de a vida precisa ser vivida. E quando eu fui convidado, para compartilhar, para participar desse tempo, da construção dessa série, na verdade, quando nós começamos a esboçar o que falaríamos dentro desse tema, do tema viver, automaticamente veio na minha mente uma comunicação de uma propaganda que a gente vê hoje. Você provavelmente já deve ter associado aí pelo tema a que eu estou falando. E eu lembro que a propaganda, a publicidade, eu tenho aqui o meu amigo Rodrigo, que é publicitário, ele com certeza poderia afirmar o que eu vou dizer a você, que dentro da propaganda, da publicidade, o slogan ou o jingle, ele tem sempre uma preocupação de fazer com que algo seja marcado de uma forma muito específica a respeito de um produto, de um serviço ou de alguma coisa que uma empresa esteja oferecendo. E mais do que isso, quando a gente fala de um slogan, de um jingle, de alguma coisa que é veiculada nas mídias a fim de impactar a gente como comunicador, o público precisa relacionar aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo comunicado com o seu dia a dia. A propaganda, ela tem o objetivo de otimizar um relacionamento da marca, do produto, do serviço com o seu público-alvo. E é verdade que se nós olharmos para as décadas anteriores, década de 70, 80, 90 e até o início ali dos anos 2000, isso fazia muito mais parte da nossa vida, da nossa rotina. Porque nós estávamos sendo impactados através da televisão e do rádio. Eram os dois veículos de comunicação que nós tínhamos olhando para 20 anos atrás. Então, se eu perguntar aqui para a grande maioria, eu vejo pessoas aqui mais experientes nesse auditório, você vai se lembrar do slogan, das campanhas da Brastemp, do Mapping, da Doriana, porque foram coisas que marcaram a nossa vida, marcaram o nosso dia a dia. E quando nós começamos a construir e a trabalhar essa série, a primeira coisa que veio na minha mente foi o texto que eu vou compartilhar com vocês, que é o texto de Romanos 12, 12. Então eu vou falar com você a respeito de viver dessa forma com que o Romanos 12, 12 nos ensina. Mas veio também algo que tem chamado muito a minha atenção nesses últimos meses, quando eu me deparo em algum momento com uma inserção dessa campanha publicitária, seja na televisão, seja às vezes no YouTube, entre um stream e outro, seja no rádio, andando ali, navegando pelas ondas do rádio enquanto eu estou transitando aqui pela cidade de São Paulo, que é a propaganda de uma famosa locadora de veículos. Se você sabe do que eu estou falando, você em algum momento já foi pego por aquele finalzinho de jingle. A vida é para ser... O pessoal aqui não assiste televisão e escuta rádio. Eu ensaiei tanto, falei, vai dar certo. Vou tentar de novo. A vida é para ser vivida. Vocês entenderam. Mas eles usam outro trocadilho lá, fazendo uma brincadeira com o nome dessa locadora de veículos. E quando eu olhei para esse tema, para esse fechamento dessa propaganda, eu falei, poxa, esse poderia ser o slogan dessa série que nós vamos iniciar. Esse poderia ser o slogan da nossa vida. Essa deveria ser a nossa marca. As pessoas deveriam olhar para nós e enxergar em nós uma comunicação clara e objetiva, trazendo conexão com aquilo que nós estamos querendo oferecer para o mundo, porque eu tenho dito desde o momento em que eu subi aqui, que nós somos embaixadores do reino de Deus. As pessoas precisam olhar para nós e enxergar o reino de Deus através da nossa vida, através da nossa conduta, através da forma com que vivemos. E as pessoas deveriam olhar para nós e entender que a vida precisa ser vivida. Tudo bem até aqui? Eu quero que você abra comigo Romanos 12, 12. Eu vou fazer a leitura desse texto com você, que tem aqui uma orientação do apóstolo Paulo. Nós iremos observar aqui 3 conselhos, 3 ordenâncias, 3 verbos que estão sendo apresentados aqui por Paulo, que precisam também nortear a nossa vida. Romanos 12, 12, as escrituras eu estou lendo na NVI, Nova Versão Internacional, nos diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Eu vou contar até 3 e se você puder, eu quero que você repita essas 3 ordenanças do apóstolo Paulo comigo, para que a gente já venha fixar isso na nossa mente e juntos venhamos construir aquilo que eu quero comunicar com você nessa noite. Pode ser assim?
Então no 3, bem bonito para todo mundo que está na transmissão, sentir vontade de estar junto com a gente aqui na semana que vem. 1, 2, 3. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. O apóstolo Paulo, amigos, está escrevendo isso para a igreja de Roma como uma orientação para uma igreja que estava passando por um processo de reconstrução e de construção de identidade. Eu não vou me prender ao capítulo inteiro de Romanos, eu vou usar de forma muito isolada esse versículo hoje para fazer algumas aplicações práticas, mas eu preciso, porque isso traz até segurança para mim, para o Anderson, contextualizar para você historicamente o que está acontecendo. A igreja de Roma, para Paulo, é uma das igrejas mais importantes naquele cenário do avanço da igreja primitiva, né? Paulo já está prestes a terminar os seus dias, porque futuramente ele seria preso, seria levado a Roma e não teria mais condições de continuar fisicamente fazendo aquilo para qual ele foi chamado. Então, quando ele percebe que ele não conseguiria ir até a Espanha, expandir o evangelho para a Europa, ele identifica que a igreja em Roma, por ser o centro do império, por ser a capital do Império Romano que dominava aquela época, seria estrategicamente uma igreja para ser cuidada, para ser preparada para essa expansão que o Evangelho aconteceria. Só que qual é o problema? Nós estamos falando de Roma, capital do Império Romano naqueles dias. E Roma era um lugar onde diversas culturas se encontravam. E dentro da igreja de Roma existia uma confusão absurda. Não existe outra palavra para nós falarmos qual era a situação da igreja do que essa, uma confusão. Porque existiam judeus convertidos a Jesus, que seguiam a Torá, que seguiam a lei de Moisés à risca e os seus costumes, e entendiam que somente aqueles que seguissem a lei seriam verdadeiramente aceitos no reino de Deus e poderiam fazer parte da igreja. Mas existia também dentro de Roma gregos, romanos e tantas outras nacionalidades, pessoas que foram alcançadas pela propagação do evangelho, pelas boas novas do evangelho, por aquilo que os apóstolos comunicavam com a sua vida, que a vida precisava ser vivida de uma forma abundante, porque foi para isso que Cristo nos chamou, só que eles não se pegavam às questões culturais e tradicionais dos judeus, porque isso não fazia parte da cultura deles. Tudo bem até aqui? Está acompanhando o meu raciocínio? Então Paulo ele precisa ajustar a questão. O problema era tão grave, amigos, que o imperador Cláudio chegou a expulsar todos os judeus de dentro de Roma, porque eles viviam em uma guerra dentro da igreja, que ele estava com medo de acontecer uma revolução em Roma e, quem sabe, os judeus tentarem fazer alguma coisa que prejudicaria o império. 5 anos depois, quando Cláudio já não estava mais vivo, eles foram autorizados a voltar para dentro da cidade e, consequentemente, para dentro da igreja. Sabe o que aconteceu? Choque de cultura. Um problema maior ainda, porque agora os judeus voltam e sem força nenhuma. Eles não têm condições mais de tentar defender aquilo na qual eles acreditavam. E os gentios estavam mais uma vez querendo justificar que a liberdade que eles tinham na graça, que faz sentido, que é verdadeira, era suficiente. E Paulo, para contornar isso, os historiadores dizem que a carta de Romanos pode ser também interpretada como o Evangelho de Jesus Cristo segundo Paulo, porque Paulo escreve aos Romanos defendendo o ministério de Jesus, defendendo a vida que Jesus viveu e aquilo que Jesus veio estabelecer. Então ele escreve essa carta para tentar conter os ânimos, mostrar, não existe certo ou errado, todos nós estamos condenados, mas o amor de Deus por nós é tão grande que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, e todos nós, apesar de estarmos destituídos da glória de Deus, somos alcançados por essa graça misericordiosa. Então vocês precisam viver nessa perspectiva de que não existe certo ou errado, mas existe uma certeza de que Jesus é o único capaz de fazer de nós, seja judeus ou gentios, filhos de Deus através da adoção pelo sacrifício de Jesus. Tudo bem até aqui? Então essa é um panorama daquilo que é Romanos. E Romanos ele vai falar de alguns temas muito específicos. É um texto longo, uma carta longa, uma defesa apostólica e apologética da
vida de Jesus, do ministério de Jesus, dividido aqui em 4 temas. Primeiro, revela a justiça de Deus. Paulo está mostrando isso, que Jesus é a revelação da justiça de Deus. Ele está mostrando que Jesus veio para criar uma nova humanidade, uma nova perspectiva e uma nova maneira de viver. Ele vem falar que Jesus cumpre todas as promessas de Deus em Israel. Aquilo que a lei prometia e que todo mundo se esforçava para fazer e não conseguia, Jesus vem e cumpre de uma forma muito poderosa. E com isso, Paulo está dizendo, nós precisamos nos apoiar nisso e unificar a igreja. E aí, contextualizando isso, dando a você esse panorama do que está acontecendo, e eu te convido, estude a carta de Paulo a Romanos. Uma semana de dedicação, de estudo, você vai perceber a grandeza do Evangelho e como nós somos alcançados pela graça remidora de Jesus Cristo. E quando eu olho para isso, quando eu contextualizo isso, eu olho para aquilo que Paulo fala em Romanos 12:12, e eu entendo que são verdades, são conselhos acessíveis a nós. A igreja de hoje, a igreja que está vivendo, que se reúne aqui todo domingo e toda quarta-feira, que se reúne nos lares, que se reúne em São Paulo, que se reúne no Brasil e no mundo. Nós precisamos olhar para isso, olhar para essa ordenança, não é um conselho, mas é uma ordem, é uma intimação que o apóstolo Paulo faz, e tomarmos isso para nós e viver a nossa vida nessa perspectiva. Você está disposto a caminhar comigo sobre essas 3 verdades, sobre essas 3 ordens que o apóstolo Paulo nos oferece? Então, vamos juntos, porque eu tenho certeza que o Senhor vai nos abençoar de forma poderosa e você vai sair daqui vivendo a sua vida dentro dessa perspectiva e você vai experimentar cada vez mais a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Primeira ordem de Paulo: alegrai-vos na esperança. O que é alegria? Eu quero começar a exposição desses 3 pontos questionando você, o que é alegria? Porque a definição de alegria, segundo o dicionário, é estado de viva satisfação, de vivo contentamento, regozijo, júbilo, prazer. A palavra de Deus nos diz, as Escrituras nos asseguram, que um coração alegre aformoseia o rosto. Então, quando eu olho para aquilo que o dicionário define como alegria e para aquilo que a Escritura também vai nos mostrar como alegria, eu entendo que alegria é um estado de espírito. Ou você é alegre, ou você é triste. Não tem meio termo. Não dá para dizermos, olha, eu fico alegre se isso acontece, ou eu estou alegre porque isso aconteceu, ou eu ficarei alegre se isso acontecer. Não, não é possível. Ou você é alegre ou você é triste. Porque quando nós enxergamos a vida, quando nós entendemos que como filhos de Deus nós somos convidados a viver em alegria, não existe nada mais vibrante do que você perceber e do que você conviver com alguém que é feliz. Quem vive assim enxerga a vida pela perspectiva da fé, enxerga a vida, enxerga o mundo pelas óticas de Cristo. E é sobre isso que Paulo está falando, é sobre isso que Paulo está ordenando aos irmãos. Paulo está dizendo, ao invés de vocês ficarem discutindo o que deve ser feito ou não ser feito, o que deve ser seguido ou o que deve ser deixado de seguir, vocês precisam alegrar-se. Só que se alegria, é um estilo de vida, é uma maneira de viver, é um estado de espírito, Paulo não deveria estar admoestando sobre isso. Só que Paulo está dizendo algo que precisa ser claro para nós nos dias de hoje. Paulo está olhando para eles com uma ordem muito clara e específica, dizendo, alegrai-vos. Mas alegrai-vos por quê? Por que eu preciso me alegrar? Por que eu preciso viver dessa forma? E aí Paulo fala, ele condiciona o motivo dessa alegria. Alegrai-vos na esperança. E aí eu faço uma segunda pergunta para você nesse primeiro momento. O que é esperança? Ou que esperança é essa? Porque esperança, à luz das Escrituras, é diferente daquilo que nós temos como conceito de esperança. Porque a definição de esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. A confiança de que alguma coisa boa pode acontecer. Você entende dessa forma também? Você entende que esperança é aquilo que eu olho e falo assim, olha, eu estou percebendo pelo andar da carruagem que vai dar bom.
alguma coisa vai acontecer. Às vezes não é esperança, às vezes é ilusão. Eu conversava com um amigo que estava no Morumbi a semana passada e mais uma vez eu vou falar para vocês, eu não estava, tá, amigos? Eu estava com a Rebeca em algum momento, eu vou falar de como foi a minha semana, na última semana para vocês. E depois do jogo de São Paulo, né, classificamos como primeiro do grupo, aquela coisa, os iludidos começam a falar, eu acho que esse Carpini argentino que nós arrumamos aí vai dar bom. A gente vai conseguir alguma coisa. Só que isso não é esperança. E Paulo vai falar sobre isso, porque em Romanos, capítulo 8, do 24 ao 25, ele vai dizer algo para nós. Pois nessa esperança fomos salvos. Lá na frente ele vai falar, alegrai-vos na esperança. Que esperança? A esperança pela qual nós fomos salvos. Mas essa esperança que se vê, não é esperança. Porque aquilo que você vê, não tem por que você estar esperando. Quem espera por aquilo que está vendo? Paulo pergunta isso, Paulo questiona sobre isso. Mas nós esperamos aquilo que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Esperança à luz das Escrituras e esperança na perspectiva daquilo que Paulo está compartilhando conosco é Cristo. Cristo é a nossa esperança. Cristo é a certeza de que nós somos vencedores em tudo aquilo que nós nos propusermos a fazer. Então, esperança à luz das Escrituras não é um sentimento de que vai dar bom, não é um sentimento de uma possível realização de algo que eu estou projetando. Olha, eu comecei a construir as coisas por esse caminho e eu tenho a esperança que vai acontecer. Não. Isso daí é esperança à luz do mundo, mas à luz das Escrituras, esperança é uma expectativa confiante, é uma certeza de algo que vai acontecer. Tudo bem até aqui? Você quer um exemplo disso? Esperança é uma expectativa confiante. A Rebequinha tem 1 ano e 7 meses. Há 1 ano e 7 meses atrás, eu tinha uma expectativa confiante que em algum momento a Rebequinha iria chegar. Eu não sabia se seria dia 22 de outubro, como foi, se seria dia 21, se seria dia 23, ou se seria dia 30 de outubro, como estava planejado pelo ultrassom. Mas eu tinha a certeza, uma expectativa confiante de que ela iria chegar. Faz sentido, amigos? A nossa esperança, e a esperança que precisa promover alegria em nós, é a certeza de que Jesus vai voltar. De que Cristo, que é a nossa esperança, em algum momento, nós não sabemos quando, nós não sabemos como, mas nós sabemos que em algum momento Ele vai voltar. E Ele vai voltar para estabelecer de forma plena o reino de Deus e tirar toda a iniquidade, todo o pecado, todo o sofrimento, tudo aquilo de ruim que o pecado colocou nesse mundo, mas nós precisamos estar preparados para isso. Então, porque eu tenho essa esperança, essa expectativa confiante, Paulo está dizendo, você precisa se alegrar. A alegria, amigos, esse estado de espírito que os filhos de Deus precisam transmitir, que os filhos de Deus precisam reverberar para o mundo, é uma característica do fruto do Espírito. Porque lá em Gálatas, quando Paulo fala a respeito do fruto do Espírito, que é mas que tem várias características, várias ramificações, uma delas é a alegria. O fruto do Espírito é alegria, alegria de viver, alegria na esperança, alegria na certeza de que Jesus vai voltar. E essa é a única promessa que nós deveríamos nos apegar. Então isso é alegria. E quando eu entendo isso, quando isso fica claro para mim, eu não entro em ondas de oscilações. Se o meu time ganha, eu fico feliz, mas se ele perde, eu fico triste. Se alguma coisa não sai do jeito que eu planejei, eu não estou mais feliz, eu estou triste. Não. Não é assim que nós devemos viver, não faz sentido viver a vida cristã, uma vida vibrante dessa perspectiva. Poxa, Anderson, então eu não posso ter sofrimento, não posso ter dificuldade, não posso sentir uma perda, um problema, alguma adversidade? Pode, faz parte, somos seres humanos. Não deveríamos, porque fomos criados por Deus para vivermos uma perspectiva de eternidade, de algo que é muito maior do que aquilo que a gente consegue perceber pela ótica humana. Mas o pecado nos tirou isso, nos privou disso. Mas todas as vezes que alguma coisa dessa tenta tomar um lugar maior do que o que deve no meu coração, eu olho para Romanos 12, olho para aquilo que Paulo está ordenando e me alegro que na
esperança, na certeza, está dando tudo errado, mas eu tenho uma esperança, uma expectativa certa de que em algum momento Jesus vai voltar. E a hora que ele voltar, o que está dando errado começará a dar certo. Aquilo que é ruim deixará de existir. Não haverá mais sofrimento, morte, choro, planto, brigas. Não haverá mais nada disso. Haverá a plenitude da graça de Deus reinando sobre nós. Então isso promove em mim alegria. E eu me alegro diariamente nessa esperança. Faz sentido para você? Você tem vivido dessa forma? Você não precisa responder isso para mim, mas eu peço que você reflita nisso. Você tem vivido dessa forma? Você tem vivido nessa perspectiva? De que nós precisamos nos alegrar nessa esperança, que é uma expectativa verdadeira de que em algum momento Jesus vai voltar. E quando eu entendo isso, e quando eu entendo que se Ele vai voltar, eu vou viver eternamente porque Ele me criou para a eternidade, isso enche o meu coração de alegria e a minha maneira de viver, ela contagia aqueles que estão à minha volta. O meu desejo nessa noite, amigos, é que nós venhamos olhar para esse texto de Romanos, para essa primeira ordem de Paulo e nos alegrarmos, mas nos alegrarmos com uma motivação certa e na certeza de que essa alegria ela não é momentânea, mas ela é passageira, ela não é passageira, perdão, ela é eterna, ela é verdadeira e ela vai promover em nós uma condição, uma forma de viver que vai fazer com que aquelas pessoas que estão lá fora e que estão precisando saber quem é Jesus, enxerguem Jesus através da nossa maneira de viver. Eu desejo isso para a minha vida, eu desejo isso para você. E se esse também for um desejo do seu coração, eu tenho uma boa notícia. O Espírito Santo de Deus pode promover em você essa alegria e você viver a partir de hoje em uma perspectiva diferente para que Jesus seja glorificado. Você crê nisso? Então aplauda Jesus nessa noite, louve a Ele, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Alegrai-vos na esperança. Paulo vai continuar. A segunda ordem que Paulo dá é para que os irmãos de Roma, para que a igreja de Roma seja uma igreja paciente na tribulação. Hoje, amigos, o mundo corporativo, quantos aqui estão inseridos no mundo corporativo, que trabalham em alguma empresa, prestam serviço para alguma empresa, ou empreende de alguma forma? Acho que praticamente todos nós aqui. Hoje no mundo corporativo, e na internet também, se você não está inserido no mundo corporativo, e em algum momento não foi impactado pelo que eu vou falar, tenho uma notícia para você, será impactado a partir de hoje, porque a inteligência artificial está ouvindo o que o Anderson está falando para você e vai começar a pegar conteúdo relacionado a isso, jogar na tua timeline e você vai começar a ser impactado por isso, se ainda não é. Hoje se fala muito no mundo corporativo, no mundo dos coaches, sobre inteligência emocional. Principalmente depois da pandemia, depois do advento da pandemia, o que mais se falou nesses últimos 4 anos é sobre inteligência emocional. Quando a gente fala do mundo corporativo ou quando olhamos para o quadro que o mundo pinta de pessoas bem-sucedidas, essas pessoas têm no seu perfil ou na sua característica ou na sua personalidade habilidades como antifrágil, resiliente, pessoas adaptáveis. Pessoas com essas habilidades, elas são preteridas no mercado de trabalho. Elas são enxergadas como pessoas bem-sucedidas dentro da sociedade. Os coaches estão ofertando de todos os tipos cursos para que você venha desenvolver a tua inteligência emocional. É uma das coisas que hoje tem mais gerado renda para oportunistas dentro aí do mercado. Só que eu quero te dizer uma coisa, eu tenho uma notícia para você. As Escrituras falam a respeito disso há muito tempo. E Romanos 12:12, Paulo está falando sobre isso. Ele está dizendo, sejam pacientes na tribulação. E a paciência também é uma característica do fruto do Espírito. A paciência, amigos, ela nos ajuda nas tomadas de decisões e nos permite ouvir a voz de Deus. Quem desenvolve a paciência, à luz das Escrituras, costuma ser bem-sucedido na busca dos seus objetivos pessoais. Quando Paulo está escrevendo aos Romanos, ele adverte que
aqueles irmãos, aquela igreja precisa ser paciente na tribulação. Isso é um reflexo de todos aqueles que tiveram a sua personalidade influenciada e ajustada por Jesus, o nosso maior modelo, a nossa maior referência. E aí, você poderia, quem sabe, perguntar para mim: Anderson, mas por que eu tenho que ser paciente? Você não sabe o que eu estou enfrentando, você não sabe o que eu tenho vivido, você não sabe como têm sido os meus dias. É muito fácil para você subir aí nessa plataforma e falar para mim: olha, você precisa ser paciente na tribulação. Mas você sabe o que eu tenho enfrentado? Não sei, amigos. E não é o nosso objetivo nessa noite contar aqui as nossas mazelas e nos lamentarmos, não. O nosso objetivo aqui nessa noite é nos alegrarmos na esperança. E se nos alegrarmos na esperança, seremos pacientes na tribulação. E sabe por que você precisa exercitar a paciência? Porque Deus é paciente com você. Esse daí deveria ser o principal motivo, a sua resposta nessa noite. Deus é paciente com você. Deus é paciente comigo. Deus é paciente com a gente. Quantas vezes ao longo do dia de hoje você fez alguma coisa que não deveria ter feito? Quantas vezes ao longo dessa semana você tomou decisões precipitadas que não deveria ter tomado? E mesmo assim, o Senhor é paciente com cada um de nós. Paciência em meio às tribulações, trazendo para a linguagem de hoje, é você ter inteligência emocional para atravessar as demandas do dia a dia. Ser paciente na tribulação está relacionado à capacidade de suportar e manter a calma em momentos de adversidades. Só que qual é o oposto de paciente? Impaciente. E a nossa geração é uma das gerações mais impacientes que existe. Com certeza, se você fizer um pedido pelo iFood às 9h04 e o aplicativo te falar que às 9h40 o motoboy chega na porta da tua casa com a tua comida, 9h41, se o interfone não tocar, você já está ligando no restaurante querendo saber por que não chegou. Estou falando mentira? Se você chega na fila do hospital e você pega a senha 10 e está na senha 5, aí você senta na cadeira senha 6, você coloca a bolsa do lado senha 7, daqui a pouco você foi pegar o celular senha 8. Quando você está abrindo, desbloqueando senha 9, aí você já aguarda, você fala: a próxima é a minha. Aí demora 15 minutos. Aí você já fica impaciente. Estou falando mentira? Aí você já começa a olhar, se você está acompanhando, você já começa aqueles comentários: mas bem na minha vez tem que dar tudo errado. Bem na minha vez, olha, eles estão enrolando. Poxa, olha lá, a mulher fica batendo papo, fica conversando. Nós somos impacientes. Nós não temos empatia com a dor do outro. Nós não sabemos o que pode estar acontecendo. E eu não estou aqui apontando um dedo para você. Eu faço parte desse universo. Eu faço parte desse N. Vocês sabem que eu sou bariátrico, eu sou um ex-gordinho. E apesar de eu já há 8 anos estar conseguindo manter o meu corpo, Rodrigão, eu preciso às vezes fazer uns alertas porque eu tenho tudo para voltar a ser um gordinho. E às vezes quando eu estou com fome, amigão, naquele sábado que eu estou em casa, que eu peço o iFood, e de repente essa comida não chega, começa a me dar uma impaciência, eu começo a ficar nervoso. E eu me lembro de uma vez, um sábado gostoso, frio, como tem feito por esses dias, eu pedi uma feijoada que um amigo do meu GECEM tinha me indicado, eu não vou lembrar agora o nome do restaurante, também não vou fazer propaganda para ele. E eu pedi aquela feijoada e eu estava sentindo o gosto da feijoada e não chegava. E eu mandava mensagem no restaurante, o restaurante: olha, eu não tenho como fazer nada, não consigo falar com o motoboy. E esse cara chegou na minha casa quase 30 minutos depois. E aí eu já cheguei no portão com aquela cara fechada, né, irmãos? Ainda bem que ele não era aqui da comuna, senão ele olhar e falar assim: ô pastor, você tá meio bravo, né? E aí ele já chegou pedindo desculpa, falou: amigão, o meu pneu estourou, cara, aqui na Avenida Cangaíba, eu não ia conseguir chegar, e eu corri até a borracharia de um outro amigo, esperei um outro colega chegar com a moto para vir, pegar a moto emprestada, fazer a entrega, me desculpa. E aí eu já me desarmei, porque na maioria das vezes nós achamos que é uma conspiração contra nós.
As pessoas estão contra o Anderson, as pessoas estão contra o João, contra a Maria, e não. Existem situações que muitas vezes fogem do nosso controle, existem variáveis muitas vezes que implicam em algo que está acontecendo no nosso dia a dia, mas a nossa impaciência provoca em nós uma tribulação, uma ansiedade que muitas vezes é desnecessária. E a palavra de Deus nos orienta que nós, como filhos de Deus, precisamos ser pacientes na tribulação. E eu estou usando aqui para vocês, amigos, um exemplo fútil, algo que não deveria gerar impaciência em nós e nem gerar esse tipo de desgaste, mas em meio às adversidades, a coisas ruins que acontecem na nossa vida, nós precisamos exercitar a paciência, porque a mesma igreja de Romanos, Paulo está dizendo, a paciência, ela trabalha no nosso caráter, e o nosso caráter, ele promove em nós esperança. Então eu começo a entender que aquilo que Paulo está dizendo em Romanos 12:12 é algo cíclico. Se eu não viver tudo isso na plenitude, não faz sentido eu dizer que eu me alegro na esperança, se na primeira adversidade eu me desespero e eu não tenho paciência para confiar que aquele que é a minha esperança tem poder de que com um dedo, com um estalar de dedos, com uma ação, resolver todos os problemas. E se ele não resolver, eu preciso permanecer paciente, confiando que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Faz sentido? Mas Anderson, você não sabe o que eu estou passando? Não sei, meu amigo, mas as Escrituras nos dizem que nós precisamos ser pacientes na tribulação. E por mais que a gente não queira ouvir isso, a verdade do Evangelho, ela fala sobre isso. Porque Jesus disse, nesse mundo vocês terão aflições. A gente às vezes romantiza muito o Evangelho. E o Evangelho, ele é muito mais sério do que nós imaginamos. Então nós precisamos ponderar realmente se nós queremos mergulhar nesse Evangelho. Porque o Evangelho, a vida do cristão, é uma vida de aflição. Mas esse Jesus que falou, que nos garantiu a certeza de que no mundo, por causa do pecado que hoje existe no mundo, nós vivemos em aflições, ele disse, eu venci o mundo. Ele não fala que eu e você venceremos, mas ele fala, eu venci o mundo. Só que Paulo, quando ele vai defender o Evangelho de Jesus à igreja de Roma, ele diz, nós vencemos todas essas coisas através de Jesus, porque não existe nada que nos separe do amor de Cristo. A adversidade, a dificuldade, a perseguição, a espada, os problemas diversos que tomam muitas vezes conta do nosso dia, não são suficientes para nos separar do amor de Cristo. Sabe quem é Cristo? A nossa esperança. E a esperança, ela precisa ser o motivo da nossa alegria. Amigo, semana passada foi uma semana difícil. A Rebequinha é cuidada pela minha sogra. Minha sogra fica com a Rebequinha desde os 6 meses, quando a Sammy voltou a trabalhar. E minha sogra precisou fazer uma cirurgia que já estava prevista de catarata, e ela precisa ficar um tempo sem a Rebeca, porque ela não pode olhar para baixo por um período de tempo e nem fazer peso, esforço. E a Rebequinha já está com 10 quilos e demanda muita energia. E aí nós ajustamos a rotina da Rebeca, recorremos à minha mãe consegue nos ajudar, minha irmã consegue nos ajudar, e semana passada nós estamos revezando ali. Um dia a Rebeca está na minha mãe, outro dia está na minha irmã. E quarta-feira, dia 29, fechamento de mês, véspera de um feriado prolongado, eu trabalho com vendas, meta para bater, metas agressivas, em um momento novo da minha carreira profissional. A Sammy no serviço dela, no trabalho dela também, em época de fechamento. Uma loucura, eu saio de casa às 7h30 da manhã com a Rebeca para Guaianazes, deixo a Rebeca na casa da minha irmã em Guaianazes e vou para uma reunião na Moca. Quando eu estou terminando a reunião na Moca, minha irmã me manda uma mensagem. Anderson, a Rebeca não está bem. Ela está colocando a mãozinha na barriga, me chamando pelo nome, não para de chorar. E ela já estava dando sinais que estava com algum problema intestinal naquela semana. Minha irmã falou como que estava o aspecto das fezes dela, e ela falou assim, olha, eu preciso que você venha para cá, que eu acho que você tem que levar a Rebeca no médico. Só que a minha irmã não está sendo clara o suficiente no que está acontecendo. E eu saio correndo da Moca, vou para Guaianazes, busco a Rebeca. Quando eu chego lá na casa da minha irmã, a Rebeca está brincando, bagunçando, e minha irmã fala, você deve achar que é mentira o que eu falei. Eu falei, não vou falar e não questionei isso em nenhum momento. Peguei a Rebeca, coloquei a Rebeca na cadeirinha, entrei dentro do carro, Rebeca desmaiou, dormiu. E aí eu voltei e eu já estou aqui arquitetando na minha cabeça. Eu chego em casa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vida que segue.
Tudo que minha irmã falou era verdade, só que minha irmã não contou que, além disso, ela estava, desde o dia anterior, sem força nenhuma, com dengue. Nós não sabíamos que ela estava com dengue. A dengue foi diagnosticada no dia 30, na quinta-feira, no feriado. E ela, a Rebeca, com essas particularidades, e ela sem condições nenhuma de cuidar de uma criança de 1 ano e 7 meses, que demanda muita energia. Na hora que eu estou indo para Guaianazes, eu já avisei o Eliel, falei, Eliel, pode ser que eu não consiga estar à noite. Eu acredito que eu vou conseguir, mas eu queria que você ficasse de sobreaviso. E ele ficou de sobreaviso. Só que, amigos, para um cara metódico como eu, para uma pessoa que, além de metódica, ama o que faz e é comprometido com o reino, isso para mim gera uma tribulação na minha mente absurda. Porque eu preciso administrar as demandas do meu fechamento, eu preciso cuidar da Rebeca, que é a minha prioridade, que precisa do Anderson naquele momento, eu preciso deixar a Sami tranquila para não comprometer também as atividades dela, e eu preciso preocupar e administrar o que iria acontecer aqui à noite. E muitas vezes a gente fica preocupado, por quê? Porque nós queremos pegar tudo para nós e abraçar, e é isso que traz tribulação. Só que quando a gente vive, queridos, na perspectiva de que precisamos nos alegrar na esperança, e a nossa esperança que é Cristo, Cristo estabeleceu um reino de amigos. Então, se eu tenho amigos, as coisas são mais naturais, o fardo é dividido, aquilo que deveria ser pesado não é pesado, porque eu tenho alguém que pega na minha mão e fala, eu estou com você e vai dar certo. Só que nós nos esquecemos disso, sabe por quê? Porque nós achamos que somos autossuficientes. Paulo está dizendo, quando vocês entenderem que a alegria de vocês precisa ser Cristo, a esperança, e vocês exercitarem a paciência em meio à tribulação, vocês vão experimentar o que Deus tem de melhor reservado para nossas vidas. Você crê nisso, amigo? Você entende que a nossa geração, que nós precisamos exercitar isso? Porque os dias têm sido difíceis. E eu tenho uma notícia para você. É só o princípio. As Escrituras nos falam isso. Que é somente o princípio. Mas se nós estivermos com as motivações e com o foco certo, nós não iremos sofrer, porque nós sabemos quem é a nossa esperança. Eu caminho para o final já convidando meus amigos para, primeiramente, tecladista para me ajudar aqui, e depois os nossos amigos do louvor para a gente finalizar esse tempo com celebração a Jesus, falando sobre a terceira orientação do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Ele ordena a eles, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Isso é cíclico, amigos. Isso é cíclico. Sabe quando você olha, quem sabe, às vezes ali num organograma ou em um passo a passo para montar alguma coisa, ou para construir alguma coisa, que normalmente aquelas setinhas elas vão formando ali um círculo que vai se completando e parece que aquilo ali é contínuo. Isso aqui também é cíclico. Alegrar-se na esperança, ser paciente na tribulação e perseverar em oração. A gente precisa orar mais. A gente precisa exercitar mais essa disciplina. A perseverança é uma qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e que não desiste diante das dificuldades. Perseverar é conquistar seus objetivos. Perseverar é acreditar que essa conquista desses objetivos só será possível se mantermos a nossa fé, a nossa confiança firme, inabalável. Se os nossos ideais e propósitos não oscilarem. Sempre que desejamos alguma coisa, nós somos, como seres humanos, habituados a perseverar até a gente conseguir aquilo. Quando a gente é criança, a gente persevera por algo que a gente quer. Uma criança, ela chega para o pai e fala, pai, eu quero uma bicicleta. E na maioria das vezes o pai não vai falar para ela, filho, vamos ali comprar uma bicicleta. Não. Ele vai falar, em algum momento você vai receber essa bicicleta. E às vezes ele fala isso de uma forma meio que protocolar,
Porque muitas vezes, às vezes não seja a nossa realidade, mas existem famílias onde a realidade, o pai não vai ter condições de comprar aquela bicicleta. Só que a criança não sabe disso. Porque a criança não tem noção, ela não tem condições de raciocinar e de entender qual é a situação econômica da sua família ou o problema que a sua família esteja enfrentando, que impossibilita o pai de dar a ela aquela bicicleta. O que a criança faz? Ela continua perseverando dizendo: pai, eu quero uma bicicleta. Estou falando mentira, amigos? Quando a gente se torna adulto, as coisas não mudam. Nós continuamos perseverando por aquilo que nós queremos. Porque nós temos sonhos, objetivos. Só que agora, como nós somos adultos e temos condições, e eu imagino, de raciocinar e entender que existem alguns sonhos que não são possíveis, então a gente ajusta a nossa expectativa para que a nossa frustração ela seja menor, e nós lutamos, perseveramos até que a gente consiga conquistar aquilo que nós queremos. Isso é perseverança. A gente traça planos, a gente monta estratégias, a gente sacrifica alguma coisa ali, alguma coisa aqui, para conseguir realizar aquele sonho. Seja nosso, seja dos nossos filhos, seja do nosso cônjuge, seja dos nossos pais. É normal, porque nós vivemos assim. Meio que de forma involuntária, nós vivemos assim para satisfazer as nossas necessidades e para experimentar a sensação prazerosa de satisfazer a necessidade dos outros. Só que o problema, queridos, é que com Deus, o nosso relacionamento, na maioria das vezes, é assim. Mas assim na perspectiva de uma criança que não sabe o que está pedindo ou o que está fazendo. E sabe por que não sabe? Porque não tem relacionamento com seu pai. Porque você sabe que se você pedir para o seu pai uma bicicleta, ele tem poder de te dar uma bicicletaria. Só que muitas vezes você não está preparado para ter o banco da bicicleta. Só que por eu não falar com Deus, por eu não me relacionar com Deus, por eu não perseverar na oração, eu não entendo isso, eu não compreendo isso. Paulo está dizendo: vocês precisam perseverar na oração. E oração, amigos, não é como o exemplo daquele filme lá de 2005, 2006, se não estiver enganado, O Todo-Poderoso do Jim Carrey. Você lembra daquele filme? Que ele queria ser Deus. Ele não entendia porque Deus, sabendo de todas as coisas, não realizava aquilo que ele precisava. E aí a ficção cria uma situação de que ele passa a receber na sua caixa de e-mail todas as demandas que eram direcionadas para Deus. E aí ele começa a entender que a coisa é um pouco mais complexa do que parece. E nós não podemos viver nessa perspectiva de que oração é um call center onde todas as vezes que eu preciso de alguma coisa, eu pego o telefone, ligo nesse call center e o pai está disposto a fazer a minha vontade. Não, vida cristã e vida de oração não é isso. Oração é relacionamento, é conversar com Deus. Oração não é um lugar aonde eu vou para pedir. Oração é um lugar que eu vou para me encontrar com o meu Pai e para ouvir o que Ele quer me dizer. Mas na maioria das vezes eu só quero falar. Eu tenho 38, caminhando para 39 anos de idade, amigos. Hoje eu não tenho a necessidade, falando de coisas materiais ou de coisas palpáveis, de chegar na casa do meu pai e pedir alguma coisa para ele, Márcio. Eu não tenho essa necessidade. E o meu pai também não tem essa necessidade. Só que eu não deixo de ir na casa do meu pai. Eu não deixo de conversar com o meu pai. Porque eu sei que muitas vezes a única coisa que o meu pai quer é que eu sente no sofá da casa dele e escute ele falar as mesmas coisas, que às vezes não são as coisas que eu, por viver em uma geração diferente da dele, gostaria de conversar com ele, mas é o que ele quer fazer comigo. Perseverar em oração é enxergar Deus nessa perspectiva, é entender que a oração é um canal de comunicação com meu Deus, com o meu Pai. E sobre o que eu vou falar então na oração? Sobre tudo. E eu ouvia hoje um podcast que me chamou muita atenção.
E foi muito bom que esse podcast foi lançado essa semana, então eu não teria como ter escutado ele a semana passada. E o Senhor me abençoou e faz sentido com o que eu estou compartilhando, e eu acredito que eu posso abençoar vocês. É que quando eu tenho paciência na tribulação, muitas vezes eu não queria ter paciência. Porque se eu chegar para um pai que está com um filho dentro do hospital agora, e eu falar para ele, você precisa ser paciente na tribulação, ele vai olhar para mim e falar assim, eu não quero paciência, eu quero que meu filho saia do hospital. Eu estou falando alguma mentira? Se eu chegar para um pai de família que está enfrentando desemprego e que não sabe o que ele vai colocar amanhã na mesa para os seus filhos comer, e falar para ele, olha, você precisa ser paciente na tribulação, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele fala, legal, mas eu não quero ter paciência, eu quero ter comida para dar para os meus filhos amanhã. Só que quando eu entendo a perspectiva de relacionamento com Deus, e eu entendo que com Deus eu falo sobre tudo, eu não tenho que ficar com dedos para falar com Deus, eu tenho que chegar diante de Deus, rasgar o meu coração e falar, Deus, eu não estou entendendo por que o Senhor está me fazendo passar por isso. E Deus aguenta. E Deus está disposto a ter esse tipo de conversa com a gente, porque é uma conversa franca, porque em família nós precisamos nos sentir confortáveis para rasgar o nosso coração e colocar diante do Senhor a nossa necessidade. Jacó, um homem que quando se encontrou com Deus, ele não olhou para Deus nem falou, Senhor, como o Senhor é grande, como o Senhor é soberano, como o Senhor é poderoso. Ele literalmente deu um soco no anjo do Senhor, saiu na mão com o anjo do Senhor, foi isso que aconteceu. E quem sabe, parafraseando o que ele pode ter conversado, ele falou assim, por que o Senhor me colocou nessa família bagunçada, onde a minha mãe me prefere, mas o meu pai prefere o meu irmão, aonde o meu irmão não está nem um pouco preocupado com as minhas necessidades, aonde eu tenho que correr, eu tenho que ficar fazendo isso, fazendo aquilo, porque o nome que a minha família me deu é um nome que significa que eu sou enganador, usurpador. Deus está olhando para ele e falou assim, ei, não foi esse nome que eu quis te dar, o nome que eu dei para você é diferente, é Israel. Só que eu só vou ouvir o que Deus pensa ao meu respeito se eu perseverar na oração, porque muitas vezes Ele não vai falar o que eu quero na hora que eu quero e no primeiro momento que eu me apresento diante dele, mas eu persevero na oração dizendo para Ele, Pai, eu preciso que o Senhor me ajude a se alegrar, porque eu não tenho enxergado na minha visão limitada motivos para alegria, mas como o Senhor é a minha esperança, me ajude a alegrar-se, me ajude a exercitar a paciência em meio às adversidades. E aí eu continuo perseverando na oração, e chega uma hora que eu consigo ouvir, compreender a voz de um pai amoroso que se preocupa comigo, com as minhas necessidades, com as minhas demandas, e que diz, fique tranquilo, porque você pode todas as coisas em mim, porque eu, o Senhor, te fortaleço. Se coloque de pé nesse momento.